Olá, meus irmãos, amigos, paz de Jesus Cristo seja convosco. Meditando um pouco mais na palavra de Deus, na data de hoje, estou aqui diante do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A narrativa toda compreende de 42 a 47, mas faço friso no verso 42, quando nos diz: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor e partindo o pão juntos, fazendo orações. Interessante que diante desse quadro de realização que nós vemos ali da igreja no início do século, do primeiro século, digo, nós podemos levantar a seguinte questão: de que maneira você revela o teu amor por outras pessoas, inclusive por outros cristãos e especialmente por aqueles que ainda não têm uma experiência de vida nova com Jesus Cristo? O Tim Gustafson, ele narra uma experiência de uma determinada igreja, e olha só como aconteceu. A Rebeca, professora da escola dominical, o pastor daquela igreja e mais alguns irmãos, na verdade todos eles em determinado domingo, aqueles que frequentavam rotineiramente os cultos daquela igreja, a escola bíblica dominical, em um determinado domingo saíram pela comunidade durante algumas horas a realizar refeições, preparando refeições, cortando o mato das ruas daquele quarteirão, aquela vizinhança, e dando comida às pessoas sem teto. Então, uma obra benemerente em que aquela igreja ela teve destaque naquela comunidade e inclusive foi noticiado no jornal daquele bairro, em que aquela igreja, naquele dia, operou com veemência a ação do Evangelho. Então, fico a pensar, já no dia seguinte, o pastor disse para aquela igreja que aquela igreja foi uma igreja viva, uma igreja atuante perante as pessoas que não fazem parte dela, uma igreja que alcançou significado perante a sua comunidade. Então, queridos, causou tamanha impressão. A palavra de Deus mostra que a igreja no primeiro século ela foi além do seu tempo, ela foi além das paredes, foi uma igreja que marcou presença, marcou história. E Deus colocou pessoas na igreja para isso, pessoas com seus dons, pessoas com suas habilidades, pessoas com seus conhecimentos técnicos, pessoas com suas experiências de vida, somando tudo isso para servir à comunidade onde aquela igreja está inserida, servir aos irmãos em Cristo, como servir ao povo. Então, no seu amor de uns para com os outros, a igreja alcançou simpatia. E diz a palavra de Deus que tanto havia o temor e a operação do Espírito Santo de Deus na vida daquela igreja, internamente, que isso transbordava para a comunidade. E a igreja não se continha em ficar confinada
nas paredes, dentro de 4 paredes, presa, servindo apenas para cultuar, louvar a Deus, adorar, orar, mas aquela igreja fazia algo mais na comunidade e até assistia aos membros daquela própria igreja. E o resultado é que o Senhor diz que Deus acrescentava a cada dia o número de salvos àquela igreja. Então, se observarmos bem, o irmão e a irmã que está inserido em uma igreja, você é chamado a juntar-se com a sua comunidade, a congregar, a fazer parte do ministério e da vida daquela igreja. E Deus certamente fará proezas através de tua vida e daquela comunidade. Portanto, que Deus abençoe a tua vida, seja bênção também onde estiver.